Bom, gente, um prazer estar com vocês em mais uma reunião em que a gente avalia a safra e que a gente discute características da safra e que a gente vai discutir também na parte da tarde mercado. Essa vai ser hoje uma discussão quente, eu já sei o que é que eles vão estar falando. Vai valer muito a pena a discussão, tanto da análise macro quanto das questões específicas do mercado e da questão financeira setorial, que é outro dado relevante também para a gente tomar o pé do que é a média do Centro-Sul e se localizar. Hugo, bom dia. Bom, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu quero dizer a vocês que nós elegemos esse ano a discussão dos entre nós e discutir entre nós, né? Porque na época, quando a gente estava planejando, a preocupação era essa, era muito ponteiro e cana curta, era pouco entre nós, mas melhorou muito de quando a gente planejou para agora. Então, vocês estão vendo algumas fotos que nos preocupam para essa safra, de ambos os lados. É importante, cana deitada, usineiro de pé, né? Então, está aí a foto dela. O risco da flor e o risco do isopor. Então, a gente está aí com uma porção de questões positivas e complexas da nossa discussão. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o time da Canaplan. Vocês conhecem a todos que estão aí, estão à disposição para atendê-los no que for necessário. O nosso pessoal do dia a dia, os nossos consultores associados e um agradecimento especial para as usinas que participam do nosso programa, que entregam os dados e que são a base da história dos trabalhos que nós temos feito. Eu quero aproveitar o momento para, inclusive, fazer um convite às usinas que estão presentes e que ainda não entraram no projeto. É simples, por favor, entre em contato com a Nívia, com o Denis. E é simples, são questionários simples e uma participação muito importante. A gente tem possibilidade de acompanhar a realidade do que está acontecendo em função do trabalho que as usinas nos mandam, o que caracteriza as diferentes regiões e permite os nossos relatórios e que cada usina em uma região possa se localizar no padrão médio daquilo que nós temos na região. Então, esse é um ponto, para mim, fundamental e eu queria agradecer muito a nossa turma que está aí à disposição de vocês. Queria também agradecer muito o patrocínio daqueles que permitem que a gente evolua e possa cada vez estar melhorando mais com vocês as apresentações, passando pela BASF, Syngenta, Corteva, a Ihara, Gamaia, a Bayer, a Koppert, a Biotrop, a Agrivale, a LMC International. Aliás, o Gerd Forber, que está aqui, está chegando de Londres e trouxe o FOG com ele, por isso que vocês viram isso, quem veio para cá. É o Garrett que trouxe lá de Londres. Pessoal da FMC, da Sumitomo Chemical, da Netafim, Terreos, a ICL e a UPL. E o apoio de sempre da ABAG de Ribeirão Preto, da Bioagência, a Orplana, Rabobank, a RDR, o DOP e a Única. Então, agradecer muito a vocês que permitem isso. Vocês estão vendo na mesa de vocês um papelzinho da Archer Training. Eu queria contar isso para vocês. Na lógica, no nosso slogan de que produtividade é tudo, a ideia, a gente montou um grupo de amigos e montamos essa Archer Training, que é uma empresa objetivando o treinamento do pessoal. E, gente, para mim é uma satisfação, porque eu fui buscar os nossos professores do nosso pacote, vêm desde Sisu Matsuoka, passando por Newton Macedo, o Renê, que está aqui, muitos dos que estão aqui, turma nossa, gente de primeira linha, para a gente atualizar essa nova fase que nós estamos vivendo. A gente montou isso, a Art Training, objetivamente voltado para o desenvolvimento, digamos assim, até do processo de substituição das famílias de fornecedores de cana que começam a passar coisa para os filhos. A lógica é o treinamento, é o preparo do pessoal para produtividade. Então, é mais um ponto que eu queria passar para vocês, agradecendo o apoio. Qualquer coisa, vocês procurem a Luísa,
Carvalho, que está aí para poder explicar para vocês do que se trata. Pois bem, a nossa agenda de hoje, ela passa primeiro por uma apresentação do Paulo Figueiredo, que está aqui conosco, comentando com a gente alguma coisa que a gente está todo dia falando, mas nem sempre falando o suficiente, que é a questão relativa à fisiologia da cana, né? Nós temos visto o quê? Folhas, muita folha, as falhas estão aí, né? As flores potencialmente estão chegando, perfilhos, cana mais fina, muita ponta, como é que vai ser a pureza, a qualidade da cana, isso tudo a gente vai estar conversando com ele de uma forma muito agradável, não tenho dúvida disso. E depois nós teremos os dois painéis, o painel de projeção de produção, qualidade, de produtos e um específico voltado para a questão, digamos assim, mais econômica, financeira e de mercado, que, aliás, também está muito tumultuado nos dias atuais. A gente ontem estava vendo açúcar explodindo nos 28 cents e caminhando de um jeito que a gente não sabe como é que vai parar. Se continuar a chover desse jeito com stop and go e o Brasil não entregar, 30 cents começa a ser piso para o preço do açúcar, né? É um mundo realmente muito diferente. Gente que fixou e fez bem em fixar, agora chora um pouquinho porque a vida é cruel. Exceto Lula da Silva, todos os outros brasileiros sabem que o agricultor sofre muito, né? Mas fazer o quê? Assim é a vida. Sempre tem exceção, né? Às vezes a exceção se torna o poder, mas fazer o quê? O que a gente pode fazer? Pois bem, então eu queria começar a conversar com vocês. Primeiro, lembrando, e eu trouxe aqui uma foto importante de um grande articulista, para mim é o número 1 hoje no mundo, que chama-se Martin Wolf, é o cara da Financial Times. Eu tentei trazer esse cara, Paulo, várias vezes para cá, mas é muito difícil. Até em reunião virtual eu tentei trazer, mas esse cara realmente é muito bom e muito atualizado. E ele comenta, e esse gráfico ele trouxe e apresentou no texto, vocês estão vendo o que acontece a partir de 2020 com a União Europeia e com o Reino Unido, né? E com os Estados Unidos, como sempre, acontece diferente, né? Então, os americanos, vocês percebem nitidamente, o gráfico é claro, nós estamos falando de termos de troca, quer dizer, a relação exportação e importação, e vocês estão vendo os Estados Unidos nessa pendenga que o mundo está vivendo. A situação americana é uma situação realmente muito diferente do que vocês veem. Nossa Senhora, esse troço aqui, muito diferente do que vocês veem, pelo amor de Deus, do que vocês veem lá embaixo, né? Com eles. Então, a pandemia, a deterioração pós-pandêmica, com tudo, com a guerra, a inflação, os juros e os riscos macroeconômicos que nós estamos vivendo, cada vez mais... é aqui que aponta? Jacu, é aqui que aponta. Tá bom. Então, beleza. Dito isso, como um ponto importante, a gente está vivendo um momento terrível. Quando você olha para trás, você vê o dragão da inflação, você olha para frente, você vê o caos do mercado, o caos nas relações entre países desenvolvidos, a dificuldade de Ocidente e Oriente. Então, esse é o cenário, essa imagem eu gosto. Está difícil escolher para onde para onde você vai, né? Mas é uma imagem importante. Além de tudo, a gente passou a viver de novo uma recaída no processo de globalização. Alguns falando em fragmentação, há várias formas de descrever o que está acontecendo. Na verdade, é uma desarticulação efetiva com políticas públicas voltadas a, de novo, todos olhando para o umbigo, né? Então, você percebe nitidamente a separação, protecionismo e precaucionismo viraram as palavras da moda. Nós estamos vendo, vejam o gráfico, vocês estão vendo no gráfico, olha o tamanho do crescimento, do aumento de subsídios e restrições e a queda no processo de liberalização comercial. Então, nitidamente, o mundo caminha para uma questão muito carregada, não só de desaceleração, mas uma economia global, com os Estados Unidos, de alguma forma, forçando a barra para tentando uma desarticulação chinesa, o que está muito difícil,
porque, diferentemente da Guerra Fria da época da União Soviética, que ela ficava fora do mundo, a China realmente está integrada ao mundo, inclusive ao mundo ocidental. Então, é diferente, é muito mais complexo, e isso, claro, tem um peso importante no que a gente vai estar sempre falando, porque, como sempre, o novo, o que surge como novo, normalmente é descuido do que era velho, né? Essa é uma frase importante. E o que a gente vê agora é a volta do velho, né? Se você olhar a foto da Ucrânia, você não sabe se você está olhando a Segunda Guerra Mundial ou a realidade da Ucrânia, né? Você olha para baixo e vê o MST, que, aliás, estava na comitiva oficial do governo, né? Foi ver como é que era a reforma agrária na China. Tudo bem. E do lado direito, vocês estão vendo aí, digamos, dois tipos de pressão enorme que nós estamos vivendo e que também se degladiam, que é o chamado IRA, o IRA, né? Digamos assim, que é o Programa Norte-Americano de Grandes Investimentos, bilhões em verde, em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico, buscando, obviamente, protagonismo dos americanos na nova realidade que se desenha no mundo verde. E embaixo, uma coisa mais velha, que é o Green Deal europeu, que é, digamos, uma chuva de impostos, taxas, dificuldades, que é a troca da antiga lógica do pós-Segunda Grande Guerra, que é de cooperação por sanção. Então, agora são ameaças, não são programas de cooperação, são ameaças. Eu ameaço você porque você está desmatando, eu ameaço você porque por isso, por aquilo, por aquilo. Então, nós estamos vivendo, digamos assim, um novo ciclo, um novo complexo ciclo, impressionante complexo, impressionante. E o difícil é você ver, digamos, o nosso pessoal de relações externas, de repente, está indo, hoje em dia, nesse nível que nós estamos vivendo, e imaginar o mundo como se fosse 2003. Faz tempo que passou 2003. A gente está vivendo um outro mundo, uma outra realidade, né? Pois bem, então, essa coisa do passado, eu trouxe uma frase do Mário Quintana que eu gosto muito, que o passado não reconhece o seu lugar. Ele está sempre presente, né? Essa é uma frase extraordinária, mas o importante dessa visão é que o Francis Fukuyama, quem conhece, um cara realmente liberal, eu trouxe essa frase dele, que eu gosto muito, da Foreign Affairs, em que ele diz que se a Rússia tiver sucesso no que está rolando, o mundo voltará a um nacionalismo agressivo e intolerante do início do século XX. Esse é o grande risco que a gente está vivendo, em todos os sentidos. E isso pode pegar, sim, etanol, açúcar, o que for, né? O que for que a gente vai ver daqui para frente. Eu trouxe também uma frase importante do Paulson. Paulson é um ex-secretário de Tesouro, é uma grande competência dos Estados Unidos, em que disse que as potências não buscam ir para a guerra, elas tropeçam nela, né? E que, com o que está acontecendo com os bancos e a falta de crédito, o risco de ter recessão e turbulência bancária é real. Então, nós estamos vivendo isso, é importante a gente estar sempre relembrando isso. E uma das coisas fundamentais para nós, que é o grande, digamos assim, arranque da modernidade do nosso setor, no processo de descarbonização, que é uma coisa que continua realmente muito forte, apesar dos problemas todos. Eu trouxe uma imagem da reunião desse ano do Cera. Cera é uma empresa que é tocada pelo Daniel Yergin, que é um craque, quem já leu os livros dele, ele teve aqui numa reunião da Única. O cara é o cara de energia do mundo. E ele fez o programa esse ano, que todo mundo assiste, e algumas questões surgiram muito claras. A primeira é se a Rússia permanece tendo um papel relevante no mercado global de energia. É a primeira pergunta. Porque ela está perdendo espaço no mundo ocidental. Ela ganha espaço com quem? Com Índia, com Turquia, ela ganha espaço com a China, né? É isso. Eu até gosto muito de uma frase do que eu acho que eu vou falar, e, enfim, eu falo tanto isso, do Pascal Lamy, francês, ex-FMI, que ele diz o seguinte, que essa guerra, o que aconteceu?
O Putin jogou a Europa para o colo dos Estados Unidos e se jogou no colo da China. Então, nós ficamos com um vácuo entre essas duas potências e é um vácuo perigoso, né? Então, a pergunta é, vai ter espaço de colaboração ou cooperação com os Estados Unidos e Europa nessa corrida? Eles estão competindo. Gente, os Estados Unidos estão atraindo empresas europeias para lá. Então, BMW, tem uma série de empresas que estão montando fábricas nos Estados Unidos. Aí perguntam para o Biden, pô, imagina você, o francês, o Macron, perguntando para o Biden, você está roubando empresa? Ele disse, não, não sou eu, é o México, é o Canadá, não é os Estados Unidos, né? Tá bom. Como é que o Ocidente vai lidar com a predominância da China nas coisas renováveis, nos itens de chip e outros itens básicos de tudo aquilo que tem relação direta com renováveis? Há uma dependência grande da China, você não pode descolar de uma hora para outra. E a pergunta final, que é a pergunta que nos atormenta todo dia, é qual será a relevância da América Latina e qual a relevância do Brasil. A relevância do Brasil, o Brasil, que é o Brasil, entre aspas, sonha com o Prêmio Nobel da Paz, dia e noite. Ele tentou resolver o problema do Irã lá atrás, não conseguiu, mas agora está tentando resolver o problema da guerra. O cara é bom. Ah, tá, esquecido. Haiti. Bom, então, essa discussão de geopolítica de energia é hoje uma das discussões mais importantes que a gente está vivendo, e o Brasil tem resolvido problemas de forma espetacular, essa que é a verdade. Eu estou conversando com um auditório que vem resolvendo esses problemas. A gente lembra-se que em 1968 nós tínhamos artigos de jornal que diziam isso. Foi numa conferência latino-americana em Buenos Aires que o Brasil tem que multiplicar por 10 a sua produção, ou trava a industrialização porque só importa alimentos. O que aconteceu? O Brasil se torna o maior exportador líquido de alimentos e não consegue industrializar. Então, o mundo é assim. A gente passa por ondas, nós estamos agora vivendo a onda de uma tentativa de reindustrialização com todas as dificuldades. Do lado direito, vocês estão vendo o problema industrial. É uma curva de sino. O Brasil faz um arranque entre 1950, chegando até, digamos assim, a década de 80, e aí despenca o processo industrial. Então, essa curva caracteriza dois momentos completamente diferentes na nossa fase de vida. Nós vimos a escassez e a recuperação brasileira de alimentos, nós vimos a industrialização e a perda da industrialização, né? Nesse período que a gente viveu, nitidamente. E nós vimos outras coisas importantes. Se você olhar o ano 2000, gente, não é tão longe. Em 2000, a União Europeia, em 2000, recebia ou era responsável por 41% das exportações brasileiras do agro. 41% no ano 2000. Hoje, é 17%. A China, que era 5%, hoje é 1/3. Se você contar os outros países da Ásia, 50% das exportações brasileiras estão em cima da Ásia, né? Então, é um mundo completamente diferente que a gente vive, completamente diferente. Os países do Oriente Médio, Norte da África, dobraram a participação relativa nas exportações brasileiras. E, lembrando do Haroldo, que já esteve conosco em outras reuniões falando de PTF, Produtividade Total de Fatores, quando a gente analisa no longo período entre 2000 e 2018, vocês percebem o quanto o Brasil teve ganho, teve crescimento na sua produtividade total de fatores. Aí a gente está falando de capital, de mão de obra, de terra, somados e caracterizado principalmente pelo efeito em capital. Então, o capital é o grande responsável por esse impacto extraordinário. Quem está mais próximo da gente é a Índia, o que caracteriza a importância dessas relações com a Índia. Como sempre, a Índia segue com muita força, né? E quando alguém pergunta o que aconteceu, por que tanto problema com o Brasil, por que essa preocupação do mundo todo com o Brasil? Essa curva fala por si, né? O que aconteceu a partir de 2015, né? Com um momento de pressão em 2020 e o que continua acontecendo. Então, essa é a cara do Brasil, com excedentes de produção, respondendo de uma forma dinâmica a isso. Nós, internamente, continuamos com muito problema. Eu trouxe até uma foto de perfil
Narizão, né, cara? Mas o Adam Smith, que é o cara da mão invisível do Estado, ele está mostrando como é que o Estado faz. Quer dizer, todos nós que estamos nessa sala estávamos felizes em março de 2022 com os preços do etanol. Aí entra a mão pesada do Estado e derruba isso lá para baixo. A gente está até agora tentando recuperar. Isso, obviamente, é uma imagem importante. Eu quero contar uma notícia boa. Esse é o lado ruim, mas a notícia boa é que, quando foi feito isso, todos se lembram disso, a gente passou a correr o risco do RenovaBio. Mudou o RenovaBio para outra data. Gente, 25 de abril foi ontem. Saiu o decreto 11.419 do ex-governador de São Paulo, na presidência, que é o Geraldo Alckmin, voltando 31 de dezembro o RenovaBio, tá? Então, é para comemorar, recuperar do RenovaBio como era, salvo daquelas ações tão predatórias para nós. O importante para isso tudo, para nós, eu quero comentar, sempre é o petróleo. Eu trouxe 2 gráficos, mas que eles se somam. Se vocês olharem do lado esquerdo de vocês, vocês percebem que 3 anos atrás, os Estados Unidos queriam, veja, o azul é Estados Unidos, o verde é a Arábia Saudita e o azulzinho é a Rússia. 3 anos atrás, em 2020, os Estados Unidos queriam um preço maior, porque os produtores de shale americanos estavam sofrendo com preço baixo. Então, eles aplaudiram, na época, a OPEP tomar as atitudes que tomou. 3 anos depois, a OPEP faz um novo corte, agora, há pouco tempo, e os Estados Unidos ficou muito bravo com isso. Por quê? Porque ele estava preocupado que esse corte ia ajudar a Rússia a fazer caixa, ia trazer inflação e, obviamente, pressão de custos. E aí a OPEP dá uma resposta interessantíssima. Gert, a resposta da OPEP é muito interessante. Ela diz que, primeiro, que os caras da OPEP não aceitam o cartel de compradores. Eu achei isso o máximo. Eu não aceito o cartel de compradores, número 1, que querem baixar o preço. Mas o mais interessante é o gráfico mostra, quer dizer, os preços não estão altos como estão falando. Os preços estão dentro de uma relativa normalidade. Ou seja, na análise da Arábia Saudita, até $120 para o barril ainda é um preço razoável para o Ocidente. Então, isso é importante para a gente entender que isso tem direta relação com a nossa vida, com o nosso negócio de energia. Aqui é para lembrar uma curva do preço do petróleo. Vocês estão vendo a subida, a recuperação que houve em função da OPEP. É importante lembrar que a produção de xisto nos Estados Unidos não cresce mais no ritmo que crescia. Eles perceberam que é mais importante ter margem do que ter volume, então retraíram na oferta. O grupo cortou 1 milhão de toneladas, OPEP, e chamou isso de estabilidade no mercado. E a Agência Internacional de Energia, antes do corte, já estava avisando que teríamos um déficit de 1 milhão a 1,5 milhão de barris por dia, antes do corte de 1 milhão. Então, os indícios estão aí para lembrar vocês, isso é importante, que a tendência, a oportunidade dos preços do petróleo mais altos só vão depender agora do grande negociador da paz e com os preços que a Petrobras vai impor ao mercado, né? Bom, continuando. Oportunidades estão aí. Vocês vão ouvir o Garrett comentando hoje na parte de mercado sobre Europa, China, enfim, problema de quebra de produção da beterraba. Por outro lado, Índia, Tailândia com problemas, com quebra de produção também. E, por outro lado, a gente com uma oferta muito maior. As coisas estão acontecendo de uma forma impressionante. Esse gráfico mostra para vocês o que está acontecendo na Ásia, aí você pegando Índia e Tailândia ao mesmo tempo, com uma temperatura, com um calor impressionante. Nós estamos falando de 45 graus. A gente sabe o que acontece com cana nessa fase, né? Então, isso também é um dado importante para o mercado. A Índia, literalmente, sai de 1,5% de etanol na gasolina em 2014 e já estará chegando em 20% de etanol na gasolina em 2025. Com isso, esse ano, provavelmente o Gert vai comentar, a Índia vai estar recuando em quase 5 milhões de toneladas de açúcar, como impacto dessas coisas, e aí vocês estão vendo, essa foto que vocês estão vendo é a foto
do Congresso de Automóveis da Índia, como é que chama isso? É igual tem aqui da Anfávia, Salão do Automóvel Indiano desse ano. Estão vendo o tuk-tuk, para quem já foi na Índia, está lá o tuk-tuk que vai queimar álcool. Ou seja, eles já estão vendendo o carro Toyota híbrido, já tem bombas de gasolina aumentando, ou seja, a Índia segue muito fortemente a realidade brasileira. É importante lembrar, eu trouxe duas personagens aí, o cara que representa quem produz e o cara que representa quem vende os carros, produz e vende os carros para o combustível. O presidente da Anfávia diz claramente que o desafio da descarbonização, graças às particularidades da mobilidade brasileira, vão ser resolvidos com muitas tecnologias, desde biocombustível até a carros híbridos elétricos, né? E o presidente da Única cita que a demanda por descarbonização é tão grande que não dá para ficar discutindo se vai ser isso ou vai ser aquilo, né? Nós estamos no mundo do carro elétrico, não como inimigo do etanol, um carro que é questionado na Europa. Alemanha e Itália fizeram a Europa voltar atrás, não será mais cancelado o carro de combustão interna em 2035, parou, porque a Alemanha e Itália não se interessam, e estão muito interessadas na tecnologia do carro híbrido, que, aliás, quem vai para a Europa agora, quem gosta de ir para lá e tem oportunidade, antes você chegava, você era obrigado a pegar um carro a diesel, porque você nem tinha outro carro. Agora você tem muito carro híbrido para escolher. É muito interessante, esse é um mundo que está rodando numa velocidade impressionante. O tempo está me apertando, mas, de novo, a gente está discutindo petróleo, a gente vai estar muito discutindo petróleo. Gente, a grande variável, eu vou antecipar a vocês, a única grande variável que pode segurar uma safra literalmente espetacular, 23, 24 e provavelmente 24, 25, é o que a Petrobras vai fazer com o preço de combustível. É a única variável. Quero lembrar e salientar, porque isso é importante. Então, eu trouxe aqui os 100 dias desse novo governo. Né? Primeiro foi a questão empurrou a questão de impostos, a gente continuou pagando aquela realidade de imposto, só que muito pior do que o governo anterior, porque esse governo simplesmente empurrou, mas não levou em consideração a relação, gente, constitucional do preço da gasolina e do etanol. Aí nós íamos entrar com uma ação nítida de inconstitucionalidade, aí pediram, não, em março volta, mas a gente perdeu realmente janeiro, fevereiro com isso. Veio a OPEP com os cortes que vocês viram, e no Brasil, eu vi uma entrevista do novo presidente da Petrobras, que ele falava assim, não, a gente não pode ficar com PPI, que é essa paridade de preço internacional, nós vamos ficar com PCI. Eu achei que era o poder calorífico inferior, viu, Erickson? Não, PCI é a paridade de custo. Ele começa a falar que a gente tem que vender as coisas por custo. Aí alguém lembra o presidente da Petrobras que 25% da gasolina é importado, que boa parte do diesel é importado, e pergunta como é que vai ser. Eu acho que ele estava pensando no PCC, mas saiu o PCI. De qualquer modo, o que seria uma política pública, né? Eu tenho conversado muito com o pessoal, os amigos nossos. Por exemplo, você pode usar CID, né? Que é um imposto incidente na cadeia de impostos na gasolina. Você pode botar uma CID alta quando o preço está baixo do petróleo e uma CID baixa quando o preço está alto. Isso é uma política pública. Agora, o que é o mercado? O mercado é isso que vocês estão vendo aí, que é uma maravilha. A China está dizendo que cresce 5%, então a gente está pensando, com o corte de 500 mil barris dia da Rússia, a gente teria um petróleo Brent provavelmente a $90 o barril. Se o PIB da China cresce para 6 em vez de 5, e está pintando isso, o preço do Brent vai a 97. Isso é mercado, né? Isso não é caneta de governo. Pois bem, eu quero dizer a vocês que é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Eu quis fazer essa abertura para a gente aquecer turbina, sentir a cadeira que a gente está sentando, porque vocês vão ficar muito animados com os painéis que o Paulo Rodrigues e o Andy Duff vão coordenar. Mas a gente vai começar discutindo uma coisa importante. Muitos de nós fomos tão pressionados nesses anos com seca que a gente não
Então, é muito interessante a gente, para discutir isso, para discutir toda a parte de, digamos assim, de impacto, de estresse que a cana vem sofrendo, e o que a gente está vendo e o que a gente vai olhar, nós trouxemos aqui o Paulo Figueiredo, a quem eu chamo, por favor, Paulo. Gente, obrigado pela atenção.